Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem dominar o jogo emocional, enquanto outras rastejam em círculos, presas em relações que as devoram por dentro? E se eu te dissesse que existe um mapa oculto, um conjunto de golpes mentais que não estão nos livros, nem nas palavras doces dos terapeutas, capaz de virar o narcisista do avesso e fazê-lo desejar exatamente aquilo que antes ele desprezava? Carl Jung não chamaria isso de truque. Ele chamaria de retorno do inconsciente à sua própria sombra, uma dança milenar entre o desejo e o vazio. Mas cuidado! Quem ouve o chamado deste segredo jamais retorna igual. Toda vítima carrega dentro de si um imã invisível, um símbolo adormecido que grita em silêncio por validação. E é exatamente esse símbolo que o narcisista fareja. Ele não ama você. Ele ama a sua ferida. Mas e se essa ferida pudesse ser invertida? E se o espelho se quebrasse e obrigasse o predador a encarar seu próprio reflexo, não como caçador, mas como presa? Jung dizia: aquilo que você nega te submete, aquilo que você aceita te transforma. O jogo começa quando você deixa de querer ser amado e começa a ser temido pelo que compreende. Mas o que realmente faz o narcisista se prender? Não é o afeto, nem o sexo, nem os jogos de poder. É algo mais profundo, mais antigo, um eco arquetípico que vibra dentro de cada ser humano, o medo de desaparecer. Você saberia usá-lo? Você saberia acionar com um gesto o botão secreto que colapsa o castelo de espelhos em que ele se esconde? Não se trata de agir, mas de deixar que o inconsciente dele faça o trabalho por você. O golpe mais poderoso é o que parece não ter sido dado. Este vídeo não vai te entregar fórmulas prontas, vai te mostrar portais. E dentro de cada portal, uma sombra que você precisa atravessar. Porque só quem entende a linguagem do abismo pode negociar com monstros sem se tornar um. Jung avisou: os demônios que nos perseguem à noite são apenas partes de nós tentando ser ouvidas. E quando você escuta, algo muda, algo se quebra, algo dentro do outro começa a se inclinar diante de você, mesmo que ele não entenda o motivo. Então, se você sente que existe algo errado que nunca foi nomeado, se alguma parte sua ainda treme diante do narcisista, saiba, isso é só o começo. O que você vai ouvir a seguir não é apenas conteúdo, é código. Um código psicológico proibido, enterrado no fundo do inconsciente coletivo e que agora está prestes a emergir. Mas só para quem tiver coragem de encarar a verdade que o narcisista mais teme. Você não precisa mais dele. Ele, sim, está prestes a morrer por você. Você já sentiu que algo te observa, mesmo quando está sozinho? Uma sensação incômoda, como se existisse uma presença silenciosa nos bastidores da sua vida, sussurrando que você não é suficiente. E, ao mesmo tempo, cobrando que você prove o contrário a qualquer custo. Esse sussurro não vem de fora. Ele nasce do seu inconsciente. Da parte de você que foi rejeitada tantas vezes, que aprendeu a buscar amor onde só existe poder. E o narcisista, ele escuta esse sussurro como música. Ele se alimenta do vazio que você não nomeia. Carl Jung ensinava que cada encontro humano é, na verdade, um encontro de sombras. O que você ama no outro é o que você perdeu em si. O que te fere no outro é o que você ainda não integrou. E quando um narcisista aparece em sua vida, ele não está ali por acaso. Ele é o mensageiro daquilo que você esconde. Ele chega para refletir, cruelmente, intensamente, o exato ponto em que sua alma foi partida. E é por isso que você não consegue simplesmente ir embora. Porque parte de você ainda espera ser reparada onde foi destruída.
Mas e se o verdadeiro golpe não for contra o narcisista, mas contra o feitiço que ele representa? E se o poder dele sobre você não for mais do que uma extensão da sua própria recusa em se ver por completo? Jung dizia que aquilo que negamos se transforma em destino. E talvez, só talvez, o amor obsessivo que você sente por quem te despreza seja, na verdade, o reflexo do desprezo que você sentiu por si mesmo primeiro. É duro, é profundo, mas é libertador. Porque quando você percebe isso, a hipnose começa a se desfazer. O narcisista nunca foi o problema. Ele foi o espelho. E agora que você está aqui, encarando essas palavras com a alma escancarada, talvez consiga ver que o jogo nunca foi sobre ele. Sempre foi sobre você. Sobre a sua sede por controle travestida de amor. Sobre o seu silêncio engolido durante a infância, agora disfarçado de lealdade. Sobre o medo antigo de ser abandonado, que você mascara com uma necessidade desesperada de ser desejado. E tudo isso, absolutamente tudo isso, pulsa como uma frequência invisível que atrai o tipo exato de predador emocional que sabe onde ferir. Mas aqui está a primeira quebra. Quando você se recusa a ser ferido nos mesmos lugares, o narcisista perde o mapa. Ele entra em pânico. Ele se confunde, porque o que o prende a você não é o afeto, é o padrão. E o dia que você quebra esse padrão de forma sutil, sem aviso, você não apenas se liberta, você o desequilibra. Ele começa a correr atrás de algo que não entende, porque você, agora, não é mais uma presa. Você se tornou um enigma. E para o narcisista, o enigma é a única coisa mais sedutora do que o controle. Você já percebeu como o narcisista enlouquece quando você deixa de reagir? Não quando você se afasta, mas quando você permanece, porém silencioso. Imperturbável. Jung chamaria isso de integração da sombra. Você não luta, você observa, você não suplica, você irradia. O que antes era carência vira presença. O que antes era ferida vira consciência. E nesse novo estado, você não precisa provar nada. Porque quem realmente acorda para si não precisa mais que o outro se convença de nada. O jogo se dissolve, o tabuleiro quebra, e o outro começa a se curvar sem entender o porquê. Mas o narcisista insiste, ele testa, ele mente com delicadeza, e você sente a tentação de voltar ao padrão antigo. Mas agora você sabe, agora você enxerga a armadilha antes mesmo dela ser armada, porque você percebe o olhar dele não como promessa, mas como vício. E o vício só se sustenta na repetição. O seu silêncio nesse momento não é ausência, é alquimia. E quando você permanece centrado enquanto ele se fragmenta, é como se você tivesse descoberto um idioma secreto, um que ele sempre quis entender, mas nunca teve coragem de aprender. Dentro de você, algo começa a mudar. Não é euforia, não é revanche, é algo mais profundo, mais estável. É como se um véu caísse dos seus olhos e você enxergasse com nitidez pela primeira vez. O narcisista, diante disso, não sabe se ataca ou se aproxima, porque pela primeira vez você não está mais dançando a dança dele. Você está conduzindo uma nova música, uma que ele não domina, uma que o desarma. E nesse ponto, o feitiço se reverte. O caçador vira órfão do próprio jogo. Mas será que você está pronto para ser o espelho? Não aquele que reflete a imagem idealizada que ele quer ver, mas o espelho que mostra a ruína escondida sob a fachada? Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E agora, talvez pela primeira vez, você começa a entender que o golpe mais proibido de todos é também o mais simples. Deixar que o outro se veja através da sua verdade, sem filtro, sem escudo, sem medo. E é nesse instante, tão sutil quanto brutal, que o narcisista começa a morrer por você.
Não por amor, mas porque diante da sua clareza ele perde o disfarce. Ele vê a si mesmo. E isso é o que ele mais teme. Ele se aproxima de novo. As palavras mudam, o tom muda, até os gestos parecem mais doces. Mas no fundo, você sente que algo é familiar demais. É como se sua alma reconhecesse a armadilha antes que a mente pudesse nomeá-la. E ainda assim, parte de você hesita, porque o narcisista tem um dom. Ele ativa em você a ilusão de que desta vez vai ser diferente. Como se, de alguma forma, ele estivesse mais sensível, mais consciente, mais humano. Mas a verdade é mais sombria. Ele apenas está adaptando a máscara. Jung dizia que toda persona é construída para agradar ao mundo e esconder o vazio. E ninguém domina essa arte como ele. Você já parou para perceber como o narcisista se alimenta do seu esforço em consertar as coisas? Você tenta explicar melhor, ser mais empático, mais presente. Você entrega, espera, justifica. E sem perceber, se transforma num ator, coadjuvante dentro do teatro dele. O narcisista cria o roteiro. Você apenas improvisa a dor. E cada vez que tenta provar que é bom o suficiente, você se afasta da sua própria essência. E aqui começa o segundo golpe, o mais inesperado, o mais silencioso, o mais devastador para o ego dele, a desistência do palco. Esse segundo golpe não é barulhento. Ele não acontece com gritos, rompimentos ou reações teatrais. Ele acontece no silêncio, no recuo interno. Quando você deixa de disputar a narrativa, algo se quebra no vínculo invisível que mantém o narcisista no controle. Ele não entende de verdade esse tipo de abandono, porque para ele o fim é sempre dramático, sempre caótico, sempre alimentado por culpa e tensão. Mas quando você sai do palco, sem cena final, sem lágrimas, sem carta aberta, ele desmorona internamente. Porque agora o jogo não tem mais plateia. Carl Jung ensinava que o verdadeiro poder está naquilo que você não precisa mais provar. E quando você retira seu desejo de ser compreendido, amado ou justificado, o narcisista entra em crise. Porque seu alimento não é o seu amor, é o seu conflito. O segundo golpe é exatamente isso: parar de nutrir a fome dele com a sua dor. Você se torna um território neutro, um espaço onde o drama morre antes de nascer. E nesse vazio, ele começa a sentir algo que nunca soube lidar: insignificância. Você já se perguntou por que o narcisista tenta tanto reativar as emoções quando você começa a se afastar emocionalmente? Ele reaparece, cria crises, finge arrependimento, faz juras místicas. Mas isso não é amor. Isso é abstinência. Ele não sente saudade de você. Ele sente falta do controle que você oferecia. E quando você deixa de responder, não apenas com palavras, mas com energia, ele começa a se dissolver. Porque o poder dele só existe enquanto você reage. Esse é o golpe que desmonta a estrutura narcísica por dentro. Porque ele é sutil, ele não grita, ele não acusa, ele simplesmente recusa o jogo. E a recusa silenciosa tem um efeito psíquico devastador no narcisista. Jung dizia que o inconsciente coletivo contém arquétipos universais, e um dos mais temidos é o da exclusão total. Não o abandono explosivo, mas o esquecimento, o sumiço simbólico, a morte simbólica. E é isso que você oferece quando desiste do palco. Quando você olha para ele e não sente mais necessidade de ser visto, quando você existe fora da narrativa dele. Mas esse processo não é fácil, porque o silêncio verdadeiro só nasce quando a alma aceita que não vai mais ser reparada por quem a feriu. É uma morte interna, um luto, uma travessia de solidão e clareza. Você deixa de tentar mudar o outro e começa a reconstruir as próprias ruínas. E isso dói. Porque o narcisista é, muitas vezes, o último elo com a criança ferida dentro de você, aquela que queria ser escolhida,
aquela que sonhava com um abraço onde só existia frieza. Mas quando você aceita que esse abraço não virá, e mesmo assim se abraça, nasce algo novo, autoridade interna. E a autoridade interna é insuportável para o narcisista, porque agora você não precisa mais dele nem como inimigo. Você não precisa se vingar, nem vencer. Você simplesmente é. E essa presença limpa, despojada de necessidade, torna-se uma ameaça à ilusão que ele construiu. Ele não pode competir com alguém que não disputa. Ele não pode manipular alguém que não precisa da aprovação dele. E nesse espaço de poder silencioso, o segundo golpe se instala como um veneno suave. O narcisista começa a perceber que está perdendo algo que ele nunca teve: você. Mas há uma camada ainda mais profunda neste golpe. Quando você sai do palco, não é apenas ele que se perde. Você também se confronta com o vazio. E nesse vazio, tudo o que você não queria olhar começa a emergir. As memórias não resolvidas, as vozes internas que diziam que você precisava ser mais para merecer amor, o medo de estar só, o impulso de voltar, tudo isso reaparece. Mas agora você sabe o que está acontecendo. Você não reage mais como antes, você sente, e ao sentir sem fugir, algo se integra. A sombra começa a dialogar com a luz, e talvez, nesse momento, o narcisista ainda tente invadir, ainda tente reacender a chama. Talvez ele diga que mudou, que sonhou com você, que entendeu tudo, mas você já conhece o padrão. E você também sabe, quem realmente muda não avisa, apenas muda. E se você estiver mesmo presente dentro de si, poderá olhar nos olhos dele e não ver mais mágoa nem raiva, mas compaixão, porque agora você compreende que ele nunca teve poder, você que entregou. E o segundo golpe foi isso: retirar a oferta. Você deixou de dançar, de participar, de servir, e ele morreu de fome. Você achou que havia terminado? Não é? Que o segundo golpe, ao retirar o alimento emocional do narcisista, seria o fim do jogo. Mas o verdadeiro fim nunca é tão óbvio, porque o narcisista, mesmo ferido, mesmo em silêncio, continua observando. Ele analisa cada passo seu em busca de brechas. E o que você talvez ainda não tenha entendido é que o jogo só se encerra quando você abandona não só o palco, mas também o personagem. E é aí que entra o terceiro golpe, o mais perigoso para ele, o mais profundo para você: a inversão do olhar. Carl Jung dizia que aquilo que você projeta no outro é muitas vezes aquilo que não ousa ver em si. E aqui está o dilema. Você não atraía o narcisista apenas por ser frágil, vulnerável ou ferido. Você o atraía porque também carregava dentro de si os mesmos mecanismos que tanto condenava nele. Controle, manipulação sutil, medo de perder, desejo de ser visto como especial. Mas sua mente os escondeu de você para que pudesse continuar acreditando no papel de vítima. E o narcisista, inconscientemente, espelhou o que você não podia aceitar. O terceiro golpe, portanto, não mira ele, mira você. Ele começa quando você se pergunta: onde em mim vive o que eu tanto rejeito nele? Este é o ponto de ruptura, porque até aqui o movimento era externo. Agora ele se torna interno. Você fecha os olhos e vê imagens que evitou durante anos. Momentos em que usou o silêncio como punição, o charme como armadura, a empatia como isca. E isso não te torna mal, te torna humano. Jung nos ensinou que somos seres divididos entre luz e sombra, e que o perigo não está em ter uma sombra, mas em negá-la. O terceiro golpe é você encarar a sua. Não com culpa, mas com coragem, porque quando você integra o que escondeu, você quebra a simetria oculta que ligava você ao narcisista. E ele sente, ele percebe, ele se inquieta, porque algo em você muda de frequência.
Antes, você vibrava na dependência, na necessidade, na expectativa secreta de ser escolhido. Agora, você vibra na inteireza. Você não precisa mais do outro para ver sua sombra. Você já a viu e a acolheu. E isso é mortal para a dinâmica narcísica. Porque o narcisista só consegue se manter em relações onde o outro projeta. Quando você recolhe suas projeções, ele perde o poder de manipular. Ele não tem mais onde ancorar a narrativa. E nesse ponto, você não está mais reagindo às provocações. Você não está mais tentando se justificar, nem brigar para ter razão. Você está em outro lugar. Um lugar que o narcisista não alcança, porque é dentro. E ele sente isso. Por mais que tente, por mais que provoque, ele não consegue mais acessar o seu centro. Porque agora, seu centro não depende mais de validação externa. Você não precisa mais provar que é digno. Você sabe que é. E essa certeza silenciosa é o que desmonta por completo a estrutura dele. O terceiro golpe é devastador porque é invisível. Não tem palco nem plateia. Ele acontece quando, numa noite qualquer, você olha para dentro e percebe que não precisa mais entender o que aconteceu, que não precisa mais de respostas. Porque agora você entende que tudo aquilo, a dor, a confusão, a obsessão, era apenas o reflexo de uma parte sua clamando por reintegração. O narcisista foi apenas o mensageiro, e a mensagem era simples: volte para si. E você voltou. A partir daqui, o narcisista pode até continuar existindo, pode mandar mensagens, pode tentar seduzir, pode usar outras pessoas para te atingir. Mas você já não está mais na mesma frequência. A ponte foi destruída. E não porque você se afastou, mas porque você cresceu. Porque agora você é capaz de ver nele a dor não curada, a criança manipuladora, o medo disfarçado de arrogância. E quando você vê o outro com os olhos da alma, o desejo de punição desaparece. O que sobra é clareza. E clareza é veneno para o narcisista. Mas esse terceiro golpe não vem sem custo. Ele exige que você quebre a imagem idealizada de si mesmo. Que aceite que também errou, que também manipulou, que também se perdeu, porque só assim você se reconstrói com raízes mais profundas. Jung dizia: você não se torna iluminado apenas imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. O terceiro golpe é isso: iluminar sua escuridão. E ao fazer isso, você apaga a dele. Porque onde há consciência, não há espaço para ilusão. Então você caminha, e caminha diferente. Os passos são mais firmes, mas também mais leves. Você já não carrega o peso de provar nada, nem para ele, nem para o mundo, porque o seu valor já não depende mais do reflexo que recebe, mas da presença que emana. E o narcisista, diante disso, sente que está diante de algo que jamais terá consciência integrada. Ele morre um pouco toda vez que te vê livre, porque a liberdade que você conquistou é exatamente a prisão que ele nunca conseguirá sair, a de não conseguir olhar para dentro. O terceiro golpe não mata o narcisista com raiva, mata com silêncio, com lucidez, com maturidade. Ele desmonta o jogo sem estardalhaço, porque agora você não joga mais, você observa. Você compreende e principalmente você escolhe. E essa escolha consciente, é a liberdade que ele nunca soube sentir. Você já percebeu que mesmo depois de se afastar fisicamente do narcisista, ele continua dentro de você? Como uma memória viva, um eco que insiste em sussurrar durante as noites silenciosas. E não importa o quanto você tente seguir em frente. Há momentos em que um simples gesto, uma palavra ou uma lembrança abre de novo aquela ferida oculta. É nesse ponto da jornada que muitos desistem, porque descobrem que o inimigo real não estava do lado de fora, mas do lado de dentro. E é aqui,
Justamente aqui que se inicia o mais sutil e perigoso dos golpes. O quarto golpe, o que desarma o narcisista dentro de você. Carl Jung dizia que o que não enfrentamos em nosso interior se manifesta em nossa vida como destino. E quando você começa a sentir que a presença do narcisista sobrevive mesmo na ausência dele, é porque há algo seu que ainda não foi enfrentado. O quarto golpe não é para os fracos. Ele não se trata de vencer o outro, mas de encarar o vínculo invisível que te mantém preso ao que te destruiu. Ele exige mais do que força, exige rendição, porque ele é, acima de tudo, um processo de exorcismo emocional. Você pode ter bloqueado o número, pode ter apagado as fotos, pode ter cortado todo o contato, mas se ainda há parte sua que fantasia, um reencontro, um reconhecimento, um final feliz, então o narcisista ainda respira dentro de você. Não como pessoa, mas como arquétipo. Como símbolo de um amor que nunca existiu, mas que sua alma desejava com todas as forças. E é isso que o quarto golpe confronta: a ilusão de redenção. A ideia de que um dia ele entenderá, mudará, voltará diferente. Esse desejo é um veneno sutil e você só se liberta quando engole a verdade crua. Ele nunca virá. Esse golpe é interno, é silencioso, mas seu impacto é brutal, porque exige o luto do amor idealizado, a aceitação radical de que aquilo que você ofereceu com o coração inteiro foi jogado ao chão, não porque você era pouco, mas porque o outro era vazio. E é aí que a dor verdadeira emerge. A dor de perceber que você construiu castelos em cima de promessas feitas em sussurros vazios. Jung dizia que os encontros mais importantes já foram combinados pelas almas antes mesmo que os corpos se vejam. Mas nem todos os encontros são para florescer. Alguns são para quebrar, para despertar, para rasgar a pele até que você se veja por dentro. E quando você aceita que esse amor nunca existiu de verdade, algo muda. É um tipo estranho de morte. A morte de uma esperança, a morte de um roteiro, a morte de uma fantasia. Mas junto com essa morte vem um nascimento. Um renascimento de você por você mesmo, sem aplausos, sem testemunhas, só você no chão do próprio abismo, sentindo o vazio ecoar e, de repente, percebendo que ele não te assusta mais, porque agora ele te pertence. O quarto golpe é a coragem de voltar aos lugares mais sombrios da relação e arrancar com as próprias mãos os espinhos que você deixou ali. Um por um, sem pressa, com dor, mas com consciência. Você relembra os abusos, as manipulações, as vezes em que se calou para manter a paz, as noites em que chorou escondido para não parecer fraco. E você não tenta mais justificar o outro, nem se culpar. Você apenas reconhece: isso aconteceu e eu sobrevivi. Nesse momento, o narcisista sente. Mesmo à distância, mesmo em silêncio, ele sente. Porque o vínculo energético se rompe. Não por raiva, mas por lucidez. Você não deseja mais que ele te veja, que ele te entenda, que ele se arrependa. Você não deseja nada. E para o narcisista que vive da reação alheia, ser nada é o pior castigo. Ele não pode mais viver em você porque agora você está habitado por si, pela sua verdade, pelo seu amor próprio reconstruído. Jung dizia que solidão não é a ausência do outro, mas o fracasso em não nos encontrarmos em nós mesmos. E o quarto golpe é esse reencontro. Ele não acontece de uma vez. Ele vem em ondas, em pequenas vitórias diárias. Você começa a rir de coisas simples de novo, em confiar nos seus instintos, a dormir sem esperar uma mensagem, a olhar para o espelho e sentir que está voltando para casa. E isso é algo que nenhum narcisista consegue suportar, ver que você existe bem sem ele. O quarto golpe é o corte,
do cordão invisível que te mantinha emocionalmente dependente. E ele acontece não quando você diz chega, mas quando você diz eu me basto. E essa é uma linguagem que o narcisista não compreende, porque ele vive da ausência, da falta, da carência, e quando você não vibra mais nisso, ele morre de fome. De verdade, não do corpo, mas do ego, porque o ego dele precisa que você precisa que você ainda espere, precisa que você olhe para trás, e você não olha mais. Agora você anda, não para fugir, mas porque há caminhos novos, porque há sonhos antigos esperando por sua coragem, porque há partes suas que foram sequestradas naquela relação e agora voltam para você, uma por uma, com choro, com tremores, mas com vida. O quarto golpe é esse resgate, não do outro, mas de tudo o que era seu e que você esqueceu ao tentar ser suficiente para alguém incapaz de amar. Algumas feridas não gritam, elas sussurram, disfarçadas de normalidade. Agem nos bastidores da mente como veneno lento, corroendo a autoestima, distorcendo o senso de merecimento e sabotando, dia após dia, a possibilidade de um amor real. Mesmo depois de tudo, da separação, do silêncio, do luto, da ilusão, algo ainda parece fora do lugar. E é nesse espaço, entre o que já foi e o que ainda não começou, que muitos se perdem. Porque há um último elo, quase invisível, que mantém o narcisista vivo dentro de você. E é esse elo que o quinto golpe psicológico vem quebrar. A programação do merecimento inconsciente. Carl Jung dizia que nós não somos o que aconteceu conosco, somos o que escolhemos ser com isso. Mas como escolher? Se no fundo você ainda se sente indigno de amor, o narcisista não foi apenas um espelho de dor, ele foi também o reflexo exato daquilo que você, em algum nível profundo e não verbalizado, achava que merecia. E isso é difícil de aceitar, porque ninguém quer admitir que, no fundo, sentia que precisava sofrer para provar seu valor, que precisava lutar, ceder, sangrar, para então ser amado. O quinto golpe é uma implosão dessa programação. É a recusa radical da ideia de que o amor verdadeiro precisa doer. Esse golpe é silencioso, mas radical. Ele não se trata apenas de cortar o vínculo com o narcisista, mas de ir até o lugar mais antigo da sua história, onde essa crença nasceu. Talvez tenha sido na infância, com pais ausentes ou emocionalmente inconstantes. Talvez tenha sido no primeiro relacionamento, quando confundiram controle com cuidado. Talvez tenha sido na escola, quando você aprendeu que precisava se destacar, agradar, ser o melhor para ser visto. O narcisista apenas ativou aquilo que já estava programado em você, que amar é se perder. E é aqui que a verdadeira batalha acontece, porque esse golpe exige que você reescreva a narrativa da sua própria identidade. Não é sobre ele, nunca foi, é sobre você. Sobre quem você acredita ser no escuro, quando ninguém está olhando. Você ainda sente que precisa merecer o amor? Que precisa ser perfeito? Que precisa se sacrificar para ser escolhido? O quinto golpe destrói essa fundação. Ele é o momento em que você olha para o espelho e diz com a alma: eu não preciso mais me machucar para ser amado. E nesse instante tudo muda, não do lado de fora, mas do lado de dentro. Você começa a perceber que está criando novos padrões sem perceber, que começa a dizer não sem culpa, que começa a se afastar do que parece familiar, mas que antes te seduzia como um imã. Você sente que algo em você se curou porque simplesmente não precisa mais se provar. Jung falava sobre a individuação, o processo de se tornar quem você é, integrando todas as suas partes. E esse é o ápice do quinto golpe. Você se reintegra. O narcisista, do outro lado, começa a sentir um desconforto profundo. Ele pode nem entender por quê,
mas percebe que você está diferente. Você não vibra mais na culpa, nem na carência, nem na velha esperança disfarçada de independência. Você agora está inteiro, e a inteireza assusta, porque ela não pede, não implora, não negocia, ela apenas é. E diante disso, o narcisista, que só existe em relações de carência, começa a definhar. Porque ele não pode sobreviver onde há plenitude. O quinto golpe não é vingança, não é afastamento, não é estratégia, ele é reconstrução de identidade. É quando você para de tentar curar o passado no presente, quando você solta a ideia de que precisa ser escolhido para se sentir especial, quando você entende que o verdadeiro amor, o que sustenta, o que expande, o que constrói, não exige feridas para ser sentido. E nesse ponto, você não apenas se liberta dele, você se liberta de si mesmo, do eu que você criou para ser aceito, do eu que você interpretou para não ser abandonado. E essa nova versão sua é perigosa para todo o sistema abusivo, porque agora você identifica manipulações em segundos. Agora você sente a vibração por trás das palavras. Agora você reconhece o cheiro do controle antes mesmo dele tocar sua pele. Você não reage, você compreende. E por isso você se afasta não com raiva, mas com sabedoria. Você não luta mais para ser aceito. Você escolhe, você decide, você se impõe, não com força, mas com presença. E talvez esse seja o golpe mais proibido de todos, porque ele não é contra o narcisista, ele é contra o sistema que te ensinou a se aceitar apenas quando o outro te valida. Ele é contra o padrão que te fez acreditar que você era apenas quase suficiente. Ele é contra a estrutura que transformou o amor em prova, a entrega em jogo, a relação em campo de batalha. O quinto golpe destrói tudo isso, porque agora você caminha com amor, mas um amor que começa por você. E o narcisista, diante disso, se dissolve, porque ele não tem mais onde se prender. Você não oferece mais dor, você oferece luz, e a luz real, consciente, centrada, é o que mais assusta quem só sabe viver nas sombras. E assim, sem vingança, sem confronto, sem esforço, o narcisista morre por você, porque onde ele via fraqueza, agora há força. Onde ele via controle, agora há liberdade. Onde ele via caos, agora há silêncio. E onde ele esperava submissão, agora há um ser humano inteiro, integrado, desperto, indomável. E agora que as últimas palavras se aproximam, algo dentro de você ainda pulsa. Como se as sombras que você conheceu nesta jornada não quisessem mais ser escondidas. Como se, pela primeira vez, elas desejassem ser vistas, tocadas, integradas. Não como inimigas, mas como partes esquecidas do que você é. Carl Jung jamais falou sobre cura como um ponto final. Para ele, a cura era uma espiral. Um retorno consciente às feridas que um dia imploraram por fuga. E se você chegou até aqui, já não está mais fugindo. O silêncio que você sente agora não é ausência, é presença. É o eco de tudo aquilo que foi dito, mas também daquilo que foi sentido e não coube em palavras. É o reflexo da sua própria alma, olhando de volta, perguntando em voz baixa: e se for verdade? E se finalmente você estiver pronto para sair do ciclo? Porque essa jornada não foi sobre o narcisista, foi sobre você, sobre o retorno ao seu centro, sobre a travessia do abismo que separa o eu ferido do eu desperto. Você tocou a dor e ela não te destruiu. Você olhou o espelho e ele não quebrou. Você caminhou pela memória e ela não te prendeu. Tudo que você achava que era insuportável, foi suportado. E isso por si só é um renascimento, um parto emocional. Porque ninguém sai do inferno igual a como entrou, e você saiu. Mesmo sem perceber, algo em você já nasceu diferente, mais inteiro,
mais verdadeiro. As máscaras caíram, não só as dele, mas as suas também. Aquelas que você usava para parecer forte, para parecer imune, para não implorar por amor. E agora que elas estão no chão, você sente a pele nua da alma, a vulnerabilidade real, a que não é fraqueza, mas coragem. Porque ser inteiro nunca foi sobre vencer batalhas externas, e sim sobre conquistar o território secreto da própria consciência. Jung sabia disso, e agora talvez você também saiba. O que permanece não são os detalhes, não são as palavras exatas, é a sensação. O movimento interno que começou quando você ouviu aquele primeiro sussurro no fundo do peito. Isso é sobre mim. E esse sussurro se expandiu, cresceu. Tocou cantos que você achava esquecidos, desenhou cicatrizes invisíveis, te mostrou que a verdadeira libertação não é gritar acabou, mas sim respirar e dizer, eu voltei para mim. Você pode até não lembrar de tudo o que foi dito, mas em algum momento, quando estiver sozinho, em silêncio, isso vai voltar. Vai surgir em meio a um sonho, num gesto, numa decisão que antes você hesitava em tomar. E você vai perceber, algo foi plantado e está germinando, porque não se pode tocar o inconsciente e sair ileso. Ele te transforma, mesmo sem permissão. Talvez agora você olhe para o passado e não sinta mais raiva, nem dor, apenas um tipo estranho de reverência, porque foi através daquela dor que você acordou. Foi através da ferida que a luz entrou. E agora, você não precisa mais da dor para se manter desperto. Você pode caminhar com leveza, com verdade, com presença. O narcisista, ele vai continuar existindo, em outros corpos, em outras máscaras, em outras vidas. Mas você, agora, vê. E quem vê não volta a dormir. Você carrega olhos novos, uma alma nova. E a consciência de que, entre perder o outro e se perder de si, você sempre escolherá permanecer. Então, se isso tocou algo em você, não guarde, expanda. Compartilhe essa travessia com quem precisa acordar. Comente o que despertou em você. Se inscreva neste espaço como quem decide continuar, porque esse não é o fim, é só o começo de algo que você jamais conseguirá esquecer. O que foi visto não pode mais ser invisível, e o que foi sentido já te pertence para sempre.